Boa noite novamente a todos. Bom, a gente tem falado muito aqui, e é sempre bom lembrar, né, do quanto a gente critica posições antidemocráticas do governo federal, o quanto o governo federal limita ou tenta limitar, né, a democracia, né, de forma que tenta impedir, né, que os poderes trabalhem livremente, né, e tenta reprimir e ofender. Há algumas semanas aqui, há algum tempo, a gente tem falado o quanto a gente tem sentido dificuldade de exercer o processo democrático nessa casa, de fazer os debates que são fundamentais e importantes para a cidade. A gente tem discutido projetos importantíssimos para a cidade de São Paulo. E a gente fala de uma cidade de São Paulo que é absolutamente desigual, que há muito tempo, tenta fazer a discussão do espaço central, da reforma urbana, de como a cidade funciona para todos. E a gente tem mais um exemplo da dificuldade que é a gente conseguir fazer o debate justo, sério, elencando pontos importantes no debate para acabar ou diminuir, no mínimo, né, as desigualdades que estão na cidade. Esse aqui é mais um belo exemplo. A gente vai fazer audiências públicas correndo, porque sim, vamos fazer audiências públicas correndo para debater esse PL. A gente vai debater esse PL com uma pressa que não é necessária. Há muito tempo, a gente vem falando aqui nessa casa da importância dos marcos fundamentais históricos dessa cidade. E o centro de São Paulo, o centro da cidade de São Paulo, é parte fundamental, é um elemento importantíssimo da história, da identidade dessa cidade, da identidade desse país. Não só pelo seu patrimônio histórico, que também é inestimável, mas porque ele conta a história da cidade de São Paulo. O patrimônio, a maneira como a cidade se organiza, também conta a história da cidade de São Paulo. A maneira como as pessoas são expulsas para morar em determinadas regiões da cidade também conta a história de São Paulo. Hoje a gente está falando da região central, mas parece que, para esse debate, é pouco importante que a gente entenda que essa região também é uma região onde se concentram ainda várias grandes e importantes manifestações culturais. Se a gente falar do hip-hop, qual é a importância do centro da cidade para o hip-hop? Qual é a importância? A gente está falando também do comércio. A gente fala que São Paulo tem um comércio vivo, que pulsa, e isso é verdade. O comércio, o grande comércio, os grandes empresários de São Paulo não precisam mais de proteção do Estado. Agora, a gente peca em se eximir de fazer a discussão daqueles pequenos comerciantes, daqueles empreendedores que estão no centro e que precisam de auxílio, sim, que precisam de incentivo. E a gente deixa de fazer esse debate. Cada vez que a gente deixa de fazer esse debate, a gente continua reproduzindo uma cidade absolutamente desigual. Toda vez que a gente abre mão de fazer esse debate corretamente, a gente abre mão também de fazer o debate das culturas que historicamente foram segregadas e inviabilizadas na cidade de São Paulo. Todas as vezes que a gente abre mão de fazer esse debate, a gente só reforça as absolutas desigualdades. A gente esquece que na cidade de São Paulo existem pessoas que vivem em situação de rua. E como a gente conversa com essas pessoas? A gente vende a ilusão de que a gente vai falar de moradia, de habitação, de interesse social no centro de São Paulo, mas com uma intenção vaga. Uma intenção vaga que, no fim, vai continuar expulsando essas pessoas e trazendo para o centro de São Paulo empreendimentos de que essa população não tem condições de acessar. E isso é muito ruim para a cidade. A gente gosta de olhar para outras cidades do mundo e dizer o quanto cosmopolitas elas são, o quanto elas são ocupadas. A gente está fazendo discussão de fachada ativa dentro dessa PL, mas não consegue fazer a discussão direito, a gente não consegue incluir no debate da cidade maneiras e mecanismos para que a gente possa, de fato, fazer com que essa cidade seja ocupada por todas as pessoas que vivem nela, pelas pessoas que merecem, pelos trabalhadores da cidade. E a gente precisa colocar esse debate em pratos limpos. A gente precisa falar o que de fato está sendo feito aqui. E, mais uma vez, a gente vai abrir espaço para que a especulação imobiliária continue lucrando estratosfericamente com a região central, para fazer especulação, para alugar para Airbnb, para fazer com que esses imóveis sejam disponibilizados para o capital financeiro. E, mais uma vez, a gente não permite que a população mais pobre consiga estar dentro desse projeto. Mais uma vez, a gente perde a oportunidade de fazer o debate
da história da população negra e de como ela ocupa o centro da cidade. Quem é que vai se colocar contra uma requalificação dos prédios na região central da cidade? Ninguém pode falar contra essa requalificação. Mas como a gente vai fazer essa requalificação? Que pontos a gente insere nessa requalificação para que as pessoas sejam de verdade incluídas? A real preocupação desse governo, quando apresenta essa PL, e principalmente quando apresenta esse método, não é com moradia. Não é para resolver o problema da moradia. Se a gente tivesse, de fato, interesse de resolver o problema da moradia, por que a gente não aprova, por que a gente não coloca em pauta a discussão do Plano Municipal de Habitação, que está parado faz anos nessa casa e a gente não consegue fazer essa discussão? Há anos parado nessa casa. E a gente não consegue fazer essa discussão. Esse projeto falando que vai estimular o comércio, mas não diz qual comércio, não diz quais são os trabalhadores e o comércio que, de fato, sofreu imensamente durante a pandemia porque não conseguiu trabalhar, porque não conseguiu se manter. Qual é o incentivo a esses pequenos comércios que a gente vê dentro dessa PL? A gente não consegue avançar nessa discussão, porque os PLs são escritos. Na verdade, são escritos para ajudar a especulação imobiliária. Eu quero deixar bem expresso aqui na minha fala o quanto é difícil a gente continuar fazendo essa discussão desses projetos, né, com uma pura expressão vaga, uma expressão absolutamente vaga da cidade que a gente sonha. A gente não deveria estar aqui, nessa casa, nesse espaço legislativo, falando de intenções, de coisas que a gente pretende, de coisas que são bonitas na teoria, mas que na prática ficam inviabilizadas quando a gente aprova PLs dessa gente sem a discussão necessária para esse PL. A discussão que a população faz, a população, a sociedade civil organizada, os movimentos de moradia fazem é absolutamente qualificada. Ela consegue apresentar elementos importantíssimos, para melhorar cada um desses projetos de lei. Abrir mão disso é abrir mão de uma cidade melhor para todo mundo, para todas, todos, todes. E cada vez que a gente faz isso, e cada vez que a gente apresenta um pacote de PLs aqui, para ser votado dessa forma, e não consegue fazer essa discussão, a cidade perde. Basta a gente olhar em volta, basta a gente ir para o centro da cidade, basta a gente olhar em volta todos esses PLs que são aprovados, para a gente ver que, mais uma vez, vai se configurar um projeto para especulação imobiliária, para o grande capital financeiro, e a população, mais uma vez, vai ficar na promessa. Mais uma vez, vai ter uma PL que não vai cumprir a função social que deveria cumprir. Mais uma vez, a gente não faz a discussão racial na cidade, que sim, não está dentro de caixinhas, mas está dentro das políticas públicas que a gente aprova na cidade. A cidade é a expressão máxima do racismo também está na cidade. O quanto essa cidade é negada para algumas pessoas, para determinadas cores, para determinados corpos. E a gente precisa começar a se acostumar a fazer esse debate dentro dessa casa. A gente precisa, inclusive, se lembrar de momentos como esse, que estão acontecendo muito comumente aqui na casa. Que a gente, dia após dia, perde a oportunidade de fazer dessa cidade uma cidade verdadeiramente igualitária para todo mundo, para todas nós. A gente não pode se furtar de lembrar desses momentos. Não pode se furtar de lembrar das decisões que essa casa toma. E essas decisões vão nos acompanhar, não só por esses 4 anos, mas por toda a nossa história, como vereadores e vereadoras dessa casa. Obrigada, presidente. Vereadora agora Silvia, né?